Então, a gente vai voltar aqui para falar o quê? A gente fala agora de venda de cursos, né, utilizando estratégias offline, certo? A gente vai utilizar estratégias offline. O que são estratégias offline? Só para lembrar, eu tenho as estratégias online, que são estratégias utilizadas na internet. Facebook, Instagram, Mercado Livre, OLX, Google, certo? Várias alternativas que a gente tem no Facebook, alternativas no Instagram, beleza? Que a gente vê em cursos separados, que a gente ou você já viu ou você vai ver, e a gente tem as estratégias offline, certo? Eu posso conseguir leads tanto nas formas online como nas formas offline. Lembrando que eu não vim passar para vocês uma informação que vocês vão ficar milionários da noite para o dia. Certo? Não vou passar aqui para vocês. Você vai ficar sentado ganhando R$1.000 ao dia, R$2.000. Não, eu não vou passar isso porque isso é mentira. Então vamos lá trabalhar e passar para vocês as estratégias. Cada estratégia, vamos só lembrar, ela vai variar de região para região. Ela vai variar também de cada caso. Então, por exemplo, utilizei todas as estratégias. O resultado é imediato. O resultado, ele vai ser de acordo com a sua dedicação, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua região. Estratégias, por exemplo, porta a porta, elas são excelentes em algumas regiões e elas têm pouquíssimos resultados em outros, certo? Estratégias online, elas têm muito resultado em algumas regiões e poucos resultados em outros. Opa, peraí. Então você está me falando que estratégia online, em alguns lugares, ela tem menor resultado do que outros? Quais tipos de estratégia? Estratégias de Facebook, estratégias de Instagram, mas em compensação, estratégias de Google, estratégias de porta a porta, elas têm muito maior abrangência. Então, lembre, eu vou passar todas as estratégias que já foram implementadas, todas que já são testadas, todas que deram resultados, e você vai escolhendo aos poucos, né? Ou então o pacote inteiro, e você vai colocando em prática aí para conseguir vender os seus cursos. Beleza? Então vamos lá, ó. A gente vai falar hoje dessa venda de cursos de forma offline, né? Então vamos entender quais as partes offline que a gente vai falar hoje. Lembrando, né? Mostrando mais uma vez, falando aqui sobre o currículo. Então, você pode acompanhar aqui também tudo no Instagram, professor_Elmer Oliveira. Né? Então, lembrando, já apliquei isso em vários locais. Gestor há mais de 10 anos, supervisão, planejamento, coordenação, gerente comercial de franquias, especialista em liderança e coach para gestão de pessoas, especialista em marketing digital, professor com mais de 15 anos de carreira, coordenador de call center por mais de 3 anos, gerente geral de escola de cursos profissionalizantes e gerente de vendas de cursos para concursos. Então, vamos observar aqui que tudo que eu vou falar para vocês são coisas testadas. Então, testadas e coisas que também deram muito resultado, né? Deram resultados nas medidas certas, com muito esforço, muita dedicação, pouco esforço, pouca dedicação, né? Então a gente tem que entender cada um. Mas lembre, pouco esforço e pouca dedicação, normalmente seu resultado ele é negativo. Muito esforço, muita dedicação, resultado normalmente positivo. Beleza? Então, o que mais importa para você aqui, mais importa é a sua dedicação. Por quê? Lembrando, você vai aplicar todas as maneiras, né? Imagine lá, peguei um mix do pacote offline, vou pegando o pacote offline ali, todas as estratégias, eu vou implementar todas as estratégias. Qual que vai dar mais certo? Aí você vai fazendo o quê? Eu vou colocar para vocês um anexo de um controle também para você saber qual estratégia aplicar, certo? Por exemplo, apliquei uma estratégia, dias tal, dia X, até tal dia, primeira semana, segunda semana, terceira semana, primeiro mês, quantidade de matrículas, quantidade de leads. Lembre, nem tudo vai ser direcionado somente para a matrícula. Por que nem tudo vai ser direcionado somente para a matrícula? Antes de começar a matrícula, as inscrições dos seus cursos, você precisa ter o lead. Né? Você precisa ter o lead, que é o potencial cliente.
Se você não tem o lead, não adianta nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é correr atrás do lead. Corri atrás do lead, beleza? Agora eu vou ter o esforço de pegar aquele lead e transformar em cliente. Né? Depois passar pelas etapas, lembre antes. Vou passar pelas etapas de suspect, prospect, até chegar até o cliente. E depois de chegar ao cliente, eu vou trabalhar a recorrência. Mas isso a gente já viu em cursos anteriores, certo? A gente já viu aqui aulas anteriores. Se você não viu, dá uma olhadinha lá na parte de lead, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai falar agora? Ó? A gente vai trabalhar a parte direcionada de distribuidores. O que seria um distribuidor? Para você entender o que é um distribuidor, é como se o distribuidor ele fosse um pequeno representante, né? Então vamos lá, o distribuidor é como ele fosse um pequeno representante. Ou seja, o distribuidor ele vai te representar, ele vai atuar em quê? Ele vai atuar no processo de venda de seus cursos, venda direta ou venda indireta. Então você tem que representar, ele vai ter, vamos dizer, ele é a cara da sua marca. Então, esse distribuidor, só retomando, ele é um representante, certo? Ele é um representante. Como assim? Ele é uma pessoa que vai divulgar o seu curso. Vamos entender que a gente tem esse representante, ele pode trabalhar com o pacote de leads que ele já tem, ou então ele pode trabalhar com o pacote de leads que você vai repassar para ele. Então, a gente tem o quê? Essas duas opções quando a gente falar dos leads, certo? Vamos observar que muitas vezes os representantes, eles vão trabalhar com leads frios, certo? Com lead frio. Não é o lead qualificado. É ruim eu trabalhar com lead frio? Vamos dizer, não é indicado, mas imagine o seguinte, se eu tenho somente o lead frio, eu vou ficar esperando um lead qualificado? Não, eu vou trabalhar com o que eu tenho em mãos. O que eu vou ter em mãos vai ser o lead frio, então nós vamos trabalhar o lead frio, certo? Vamos trabalhar o lead frio. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que estar pensando. Qual o tipo de lead que eu vou trabalhar? É frio? É qualificado? Se é frio, ok, vamos trabalhar com o que eu tenho. Se é qualificado, ok, também vamos trabalhar com o que eu tenho disponível em mãos. Então, para a gente entender o que são, quais são esses representantes, quais são esses distribuidores, vamos lá, vamos começar a falar de alguns que são importantes. Os síndicos, certo? Como que a gente vai trabalhar com os síndicos, né? Como distribuidores. Beleza, vamos falar primeiro dos síndicos e depois a gente fala dos sindicatos. Primeiro, a gente vai falar especificamente do síndico. O que nós entendemos aí como o síndico? É aquele representante, normalmente ele é representante ou de um condomínio, né? Ou então ele é o representante de um prédio, né? Ele representa todos os moradores e ele pode fazer a distribuição do seu pacote ali. Então imagine o seguinte, ele vai oferecer esse curso, certo? A gente tem duas maneiras de trabalhar dessa maneira, disso aí. Esse síndico, você pode realizar a negociação com ele, certo? Você vai poder realizar a negociação, onde você passe para o síndico uma licença, onde ele tenha acesso, ele, o filho, a mulher, né? Ele, a família inteira, né? Pode ter acesso àquela licença para ele estar utilizando, beleza? É uma das alternativas. E a segunda alternativa, né, segunda maneira, seria o quê? Que ele fizesse a distribuição, certo? E a divulgação em todo o prédio. Ou seja, a primeira, ele ia adquirir o pacote e fazer a distribuição. A segunda, ele ia fazer a divulgação. De todas as maneiras, que especificamente o síndico, ele tem que receber, né, o pacote. Ele tem que receber o pacote. Como que o síndico ele faria isso? Como que você ia fazer a instrução para o síndico? A instrução para o síndico
ela ia sempre ser repassada nas reuniões mensais. Como assim? Ó, colocava para eles, a gente fez uma parceria com a empresa, né? Você vai colocar lá o nome da sua empresa, empresa X, né? Fiz lá a parceria, a gente fez uma parceria com a empresa X. Então, todos os moradores aqui do condomínio, eles têm um desconto de 10, desconto de 5, desconto de 15%, beleza? Tudo vendido ali, uma porcentagem era do síndico, certo? Ok, além deles terem esse desconto, uma porcentagem do síndico. Uma alternativa para trabalhar. Lembrando que ele precisa ter o curso, certo? A segunda é, você repassava, criava um pacote para o síndico, num valor específico, se for essa questão, e ele fazia essa distribuição entre os moradores. Então, os moradores compravam isso do síndico. Então, você realizava o processo de venda. Então, a gente tem essas duas alternativas, certo? Eu vou adentrar mais para frente como que isso é feito e coloco um anexo no curso lá no final do curso para que vocês consigam ver como que a gente faz essa distribuição dentro da sua própria plataforma. Beleza? Então, aguardo você na próxima parte que a gente vai continuar falando.